Vamos então dar início a mais uma mesa deste encontro, deste 7º encontro, e o tema que nos propuseram foi a articulação de cuidados dentro e fora de um ACES. E neste caso estamos a falar do ACES de Gondomar. Nós não vimos aqui apresentar o nosso exemplo para que seja replicado, mas o grande objetivo que nos traz aqui é partilhar convosco algum trabalho que foi feito ao longo destes 6 anos de existência do ACES. A criação das USFs em 2007 e depois em 2009 a criação do ACES pôs a questão de como é que estas unidades funcionariam em rede. E as unidades não são ilhas fechadas, mas a prestação de cuidados e os problemas que os nossos utentes têm obriga a que internamente haja muita complementaridade e também, não só dentro do próprio ACES, mas também com o hospital. Aqui à minha direita, eu estou a ver aqui muita gente de Gondomar e se calhar não era preciso grandes apresentações, mas o Fernando Almeida é o Presidente do Conselho Clínico do ACES de Gondomar. Presidente do Conselho Clínico e de Saúde. Depois, à direita do Fernando Almeida, a doutora Filomena Oliveira, que é cardiologista do Centro Hospitalar do Porto. A Liliana é uma interna do ACES de Gondomar, interna do 4º ano, da USF Nascente. À minha esquerda, a doutora Alice Lopes é psiquiatra do Centro Hospitalar do Porto. Depois vão ver, vamos falar do trabalho que tem sido feito na área da saúde mental no ACES de Gondomar. E, a seguir, a Alexandra é enfermeira da USF Monte Crasto. A razão de colocarmos aqui estas pessoas e trazermos para falarem da sua própria experiência tem a ver com o trabalho que tem sido feito dentro do ACES e na relação com o Centro Hospitalar do Porto, nesta articulação de modo a melhorar a prestação de cuidados aos nossos utentes. O Fernando Almeida irá começar por apresentar o trabalho que foi feito com o Conselho Clínico, de forma a que todas as unidades pudessem participar naquilo que é a gestão clínica de um ACES. Em vez de termos um Conselho Clínico que se fechasse em si mesmo e determinasse o que é que deve ser feito ao nível das unidades de saúde, a nossa aposta e aquilo que pretendíamos fazer, não o conseguimos na totalidade, mas algum trabalho foi feito nessa área, foi de, em conjunto com as unidades, tentar que o trabalho da responsabilidade do Conselho Clínico fosse executado. E iria-lhe pedir que fizesse, então, a sua apresentação. Bom dia a todos. Aproveitar para agradecer o convite para poder participar aqui mais uma vez. E vamos adiantando que agora também já está a passar. Ora bem, o que é que aconteceu em 2009, quando o ACES foi constituído? O que nós verificamos foi uma coisa muito simples. Existiam N USFs, algumas já no nosso ACES, mas existiam, como o bocadinho o Carlos nos disse, como quase se fossem ilhas isoladas, com muros altos onde a palavra partilha, a colaboração entre unidades era tudo menos realidade. Isto a nível interno, quanto mais a nível externo com as outras instituições. E daí foram preocupações existentes em 2009, mantêm-se mais que permanentes, mais que atualizadas hoje, são autênticas linhas mestras no trabalho, quer do Conselho Clínico, quer para o Diretor Executivo, a preocupação de criar condições para o verdadeiro trabalho em rede, com partilha de conhecimentos e de procedimentos entre as unidades, a comunicação, quer a nível interno, quer externo, naturalmente, quem tendo em vista a desejada articulação, a integração em todos os aspectos, nomeadamente dos novos elementos e a formação como elemento de base para que isto seja possível. A nível desta articulação interna, então, algumas das ferramentas que nós utilizamos foi
de imediato, com a constituição do ACES, criar um Conselho de Coordenadores e uma Assembleia de Conselhos Técnicos. De referir que quer uma, quer a outra, englobam todas as unidades do agrupamento. Inclui as UCCs, inclui a Unidade de Saúde Pública, inclui a URAP, inclui a Comissão de Internos, desde que ela foi constituída, para além, naturalmente, das USFs, que são as únicas que, em termos de lei, têm um Conselho Técnico, por exemplo. Não é? A Comissão de Internos foi, na minha opinião, uma grande mais-valia pela dinâmica que nos traz, pela possibilidade de ideias novas e gente nova sempre com muita genica, que nos ajuda também a mexer. Um dia com foi uma experiência que fizemos ainda numa fase anterior aos acompanhamentos da contratualização com as unidades, em que periodicamente iríamos junto das unidades e conversar, quer em termos clínicos com o Conselho Técnico, a UAG, o Diretor Executivo. Íamos fazer de uma forma mais ou menos abrangente uma avaliação e uma conversa, não no sentido negativo, que damos sempre à avaliação, não íamos lá dar notas a ninguém, mas constatar in loco problemas que haja e o que é que podemos fazer para melhorar algum aspecto naquela unidade. Para além disso, na partilha das informações, a intranet, criada logo desde o início, que agora estará em fase de reformulação, as mailing lists, quer para os coordenadores, quer para os conselhos técnicos, quer para todos os profissionais em geral. Portanto, temos as 3 opções conforme os assuntos. Isto está vivo. A constituição de um núcleo de formação, onde, mais uma vez, todos os elementos estão representados, e aqui também o secretariado clínico, que penso que, em muitos aspectos, estaria, porventura, em algum déficit, e a Comissão da Qualidade da Saúde, que em 2013 foi constituída por lei, como toda a gente sabe. A nível externo, o ACES de Gondomar participou num grupo de trabalho com mais 4 ACES do Grande Porto, numa estrutura que nós chamamos, que designamos do PIPS, a partilha de ideias, problemas e soluções. Vamos já ver algumas das coisas que, porventura, fizemos. Com o nosso hospital de referência desde setembro de 2009, que é o Centro Hospitalar do Porto, com os estabelecimentos de ensino a nível local e com organizações, IPSS, Universidade Sénior, etc., a nível do Conselho. Visto isto, com alguma, em termos cronológicos, então, 2009, Constituição do ACES, a Constituição do Conselho de Coordenadores e Assembleia de Conselhos Técnicos como primeiros pontos de partida para essa articulação. Primeiras reuniões institucionais com o Centro Hospitalar do Porto. A primeira especialidade que nos vai contactar foi a cardiologia, logo no início de 2010. Ainda nesse ano fizemos um protocolo que me pareceu bastante interessante com a dermatologia, em que, com o envio da imagem acrescido da informação clínica que fosse pertinente, conseguíamos uma resposta da parte da dermatologia em 48 horas, portanto, sem deslocação do doente, sem alertas P1s, sem gastos acrescidos para ninguém, sem mais perdas de tempo, e fizemos isto entre nós e o ACES de Porto Ocidental com 3 unidades piloto em cada um dos ACES. Ao final de um ano reavaliamos o processo e chegamos à conclusão que os resultados eram ótimos, os níveis de satisfação altíssimos, quer da parte dos profissionais, quer da parte dos utentes, e tentamos, desde essa data até hoje, a generalização a todas as unidades. 5 anos depois ainda não foi possível, porque começa a envolver a ARS Norte, pagamentos, etc., etc., e entramos na sacrossanta burocracia e em 5 anos ainda não se conseguiu evoluir. Outra preocupação, que foi de uma constatação do terreno, foi o verificar que, num concelho tão pequeno, a realidade no atendimento do nosso doente com a patologia A, B ou C era diferente na unidade A para a unidade B. E daí criou-se uma coisa chamada manuais de boas práticas.
ainda estávamos livres das NOx da DGS, não é? Se virem na data, isto aconteceu durante o ano de 2010, todos estes manuais de boas práticas são feitos não pelo Conselho Clínico, mas por todas as unidades, em que naturalmente são encabeçadas pelo respectivo Conselho Técnico, são validadas pelo conjunto do ACES e serviu de referência para nos orientar no nosso caminho. No ano seguinte, depois, começamos a receber aquela chuvada de NOx, enfim, com valores algo discutíveis porventura. No ano seguinte foi a vez da psiquiatria e uma experiência que depois, com certeza, a doutora Alice Lopes nos vai contar, em que a psiquiatria faz a consulta nas nossas instalações e criamos uma outra coisa que foram os manuais para protocolos para os meios complementares de diagnóstico. Porquê? Porque, particularmente, aqueles processos automáticos do SAME, em 2011, já estavam desatualizados. São uma fonte de desperdício de dinheiro. Naquela data fiz as contas e só os automatismos da diabetes, só esses, lá no ACES, correspondiam a um desperdício de cerca de 400 mil euros ano. Em novembro de 2011, o grupo do PIPS apresentou uma proposta concreta à CSS para a reformulação destes protocolos. Não mereceu resposta. Como somos teimosos, em março de 2012, insistimos de novo, com um novo pedido, alterem, por favor, estes protocolos. Estamos a gastar o nosso dinheiro e isto é gestão ruinosa. Até hoje continuamos sem resposta. Em 2015 estamos de novo a insistir. Vamos ver se será desta que porventura alguém nos ouve. Em 2012 foi o ano em que o ACES fez o pleno, a completa reconfiguração em USF. Seguiu-se a neurologia com protocolos em que ficaram bem definidos nas patologias principais qual o papel de cada um nas doenças principais e conforme a evolução que essa patologia porventura tem, e criamos então a Comissão de Internos nessa data. 2013 avançamos com outro projeto, que foi o da realização das espirometrias a nível local, mas que só foi possível graças a um projeto em que acordamos com a indústria farmacêutica e temos um espirómetro por empréstimo dentro desse projeto. Porque, a nível da nossa ARS, ainda não conseguimos convencer as pessoas do interesse de o realizar a nível local, até hoje. Foi também o ano da criação da CQS. Ano seguinte, 2014, o que já tínhamos feito com outras especialidades, fizemos também com a nefrologia, com documentos de consenso. O núcleo de formação, em que grupo de trabalho destinado a pensar toda a atividade formativa do ACES, com inclusão de elementos do Conselho Clínico, da URAP, médicos, enfermeiros, secretários clínicos, internos. E agora, para 2015, estamos a prever agora o arranque do núcleo de investigação e esperamos, finalmente, pôr no terreno a execução de mapas a nível do ACES também. É outra história com um parto francamente difícil. Estivemos mais de um ano a escrever à IRS, a justificar, de uma forma burocrata ou administrativa, não sei a quem, que não tem cara, a explicar e a tentar convencer as pessoas que realizar um mapa ali que porventura tinha interesse. Temos tudo acordado com a cardiologia do Centro Hospitalar do Porto, o exame é executado lá, o relatório é feito lá, é validado no serviço da cardiologia. Finalmente, ao fim de muita insistência, conseguimos que nos dessem um aparelho. Por acaso já tínhamos conversado qual o modelo desejável, mas aí alguém fez ouvidos de mercador e deu-nos o mais baratito, mas ao menos deram um. Esperamos que este ano vamos conseguir mais alguma coisa, mas só agora é que vamos conseguir arrancar com este projeto.
Quando eu estava a preparar este slide, estava a pensar assim, ok, como é que eu lhe vou pôr? Que título é que eu lhe vou pôr? E sempre pensar em futuro. Mas futuro, e para quem esteve aqui ontem a assistir à sessão sobre o sistema informático, as coisas, o futuro a mim começa-me a ver assim uma coisa muito longínqua, não é? Porque a cada ano que a gente vem, a conversa repete-se e para o ano vai ser tudo bom. De maneira que eu então decidi encurtar um bocadinho o prazo. Nós estamos agora numa fase de mudança de ciclo, não é? E, portanto, temos que começar a olhar para a frente e pensar exatamente o que é que nós vamos fazer de novo, o que é que podemos fazer de diferente, de melhor e alterar o estado das coisas. Uma terceira versão do ACES, o ACES modelo B, um ACES EPE. O processo de acreditação é um processo que está parado, tem que avançar. O processo de autonomia dos agrupamentos tem que avançar. A legislação tem que ser cumprida. A primeira versão foi publicada em 2008. Ainda hoje continua não cumprida e já estamos a avançar com mais 500 experiências de qualidade duvidosa. Portanto, o que nós precisamos mesmo é cumpra-se a lei e de uma verdadeira carta de alforria. Nós temos estruturas mandantes a mais. Começamos com o Ministério, a CSS, a ARS, a ACES, por amor de Deus. Já há gente a mais. E se calhar precisamos que esta coisa comece a ser um bocadinho limpa. E uma verdadeira carta de alforria era bem precisa. Só para terminar, e aproveitando o lema da USF-AN, nós juntos somos mais fortes, e eu penso que acrescentava-lhe ainda, e ainda melhores do que já somos. Obrigado. Obrigado, Fernando Almeida. Iríamos agora pedir aqui à Alexandra que nos fizesse uma apresentação sobre o trabalho que tem sido feito no ACES Gondomar na Comissão de Qualidade e Segurança. Em 2013, a Direção-Geral de Saúde preconizou a criação desta estrutura. Inicialmente, não percebemos muito bem dentro do ACES qual é que era a mais-valia que isto podia trazer, até porque ela tem alguns conflitos com o próprio papel e a responsabilidade do Conselho Clínico. Assumimos criar esta estrutura e colocámos o desafio a várias pessoas do ACES, às USFs. Está aqui a Margarida Brandão, que é a presidente, isto tem sempre um presidente, a presidente desta equipa. O que é facto é que o trabalho que tem sido feito em colaboração com as várias unidades e também com o Conselho Clínico pareceu-nos ser um bom exemplo de trabalhar em rede com várias unidades, desde a saúde pública, desde as USFs ao Conselho Clínico, e é um pouco partilhar convosco que, apesar de ser uma medida, embora o Conselho de Qualidade e Segurança dependa do Conselho Clínico, esta estrutura demasiadamente vertical de ter que responder perante a Direção-Geral de Saúde parece-nos que não está bem de acordo com aquilo que era suposto e que era pensado para esta estrutura com o ACES. Alexandra. Saúdo desde já a plateia, um bom dia para todos e agradeço ao SF-AN a possibilidade de estar aqui neste encontro a partilhar uma experiência que do ponto de vista da qualidade me parece muito gratificante. Neste sentido, e apontando um bocadinho para a lei, a criação da Comissão da Qualidade e Segurança está definida em despacho número 3635 de 2013. Nesse despacho é visível o objetivo primordial ou um dos eixos estratégicos do Programa de Governo, do Plano Nacional de Saúde e da Estratégia Nacional para a Qualidade de Saúde. E esse objetivo estratégico é, então, a melhoria da qualidade ao nível da organização e ao nível da prestação de cuidados. É visível também nesse despacho que a CQS teria como objetivos principais promover a divulgação adequada das recomendações, orientações e normas técnicas elaboradas pela Direção-Geral de Saúde e que estas se propagassem em rede. E, por outro lado, também recolher sistematicamente a informação sobre o grau de implementação da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde em cada instituição. Estes dois objetivos apontavam um bocadinho para o policiamento, ou seja, olhando para estes objetivos, numa visão estanque, diríamos que a Comissão da Qualidade e Segurança seria um controlador das USFs.
Isto no contexto em que surgiu, em que o ACES já estava estruturado, já tínhamos o Conselho Clínico que estava a funcionar perfeitamente, afinal, qual é que seria o papel da CQS? Seria necessário criar mais uma estrutura dentro do ACES? Será que as unidades iriam reconhecer o papel da Comissão no ACES? O Conselho Clínico e a Comissão da Qualidade podem trabalhar em complementaridade ou em antagonismo? Comissão da Qualidade e Segurança, como é que se articula com a DGS, com o Conselho Clínico ou com a comunidade de utentes? Estas são algumas das questões que eu gostaria de ver aqui simplificadas e respondidas. Relativamente à constituição da nossa equipa, que também é importante, de ressalvar que a nossa equipa é uma equipa multidisciplinar, constituída por 3 médicos, de USFs diferentes, portanto, um médico e um interno e um médico da Unidade de Saúde Pública, 2 enfermeiros de 2 USFs diferentes, o que também mostra que pode haver aqui uma visão diferente do trabalho que é realizado dentro de cada USF, uma vez que cada USF é uma estrutura viva e diferente de cada uma das outras. Uma assistente social, representante do Gabinete do Cidadão e da URAP, e um técnico superior da UAG. É importante também ressalvar o nosso elo de comunicação com o Conselho Clínico. As nossas reuniões da CQS temos sempre representado um elemento do Conselho Clínico. Sempre que é necessário intervir, temos também a presença do Diretor Executivo, se necessário da Comissão de Internos. Temos uma comunicação direta com os conselhos técnicos nas reuniões de conselhos técnicos e também temos elementos do PPCIRA nas nossas reuniões. Relativamente à forma como contactamos entre nós, ou por contacto telefónico ou via e-mail, e presencialmente em reuniões mensais da CQS. E começámos em 2013. Em 2014, uma das queixas dos nossos colegas relativamente à implementação da escala de Braden era mas então vão aumentar os nossos domicílios. Aquilo que se verificou é que realmente os domicílios não aumentaram. Prosseguiu-se com a implementação da escala de Braden e, aproveitando os domicílios que já estavam a ser feitos para a monitorização da escala de Braden, implementámos depois a escala de Morse, então, para a monitorização das quedas. Relativamente à cultura de segurança, e na minha opinião é um percurso que ainda temos a fazer, embora já foi feita alguma coisa ao nível das notificações de acidentes adversos. Relativamente à segurança na medicação, temos estado a implementar os medicamentos LASA, aqueles medicamentos, estamos a fazer uma listagem dos medicamentos que podem ser facilmente confundidos, quer pela sua fonética, quer pelo seu grafismo semelhante. Ao nível das infecções antimicrobianas, com a elaboração de fluxogramas de consulta rápida, de apoio na consulta médica. Relativamente às auditorias que temos vindo a fazer, e de ressalvar que estas auditorias têm um caráter especial, isto é, no seu objetivo total, a auditoria é conseguida no sentido em que visa a melhoria contínua, mas a auditoria não é feita pelos elementos da CQS. A CQS elabora os planos de auditoria, propõe às equipas, às OSFs, que os implementem e depois as OSFs trazem para as reuniões de Conselho Técnico os resultados das suas auditorias. Dentro das auditorias, então, nós fizemos a monitorização dos registros clínicos, médicos e de enfermagem. Fizemos a monitorização da aplicação da escala de Braden aos doentes dependentes e da escala de Morse para o risco de quedas e fizemos também a auditoria quadrimestral às codificações A85 e A92. Relativamente a dificuldades sentidas, temos sentido alguma dificuldade com os sistemas informáticos para recolha de dados, no sentido de cumprir os prazos pré-estabelecidos. Portanto, a CQS funciona com muitos prazos e nem sempre é fácil, porque os sistemas informáticos não funcionam à nossa velocidade. O tempo, todos nós estamos integrados em USFs, portanto temos que reorganizar a nossa agenda de forma a podermos realizar as nossas atividades e as atividades da CQS.
No fundo, é muito importante conciliar os indicadores com as atividades, ou seja, é importante que as unidades percebam que os indicadores são muito importantes, mas que as atividades extras são também importantes. Continuar a prosseguir com os indicadores, mas com uma visão de qualidade. Mas pronto, eu acho que foi visível pela experiência que a Alexandra trouxe aqui, o trabalho que tem sido feito ao nível da CQS com o envolvimento de todas as unidades. O ACES de Gondomar, eu não vos disse de início, é constituído com 13 USFs, nós só temos USFs, temos apenas 2 médicos que não estão integrados em USFs, portanto temos 13 USFs, temos do CCs, uma unidade de saúde pública, uma URAP, e abrangemos uma população de cerca de 168 mil utentes. É com esta população e com estas USFs que o Hospital de Santo António, o Sr. Hospital do Porto, passa a articular-se a partir do final de 2009. O nosso hospital de referência não era para a zona do Gondomar, não era o Sr. Hospital do Porto, era o São João, mas por terminação da ARS Norte, em 2009, a nossa referência passa a ser para o Centro Hospitalar do Porto. Com certeza, por causa dessa razão também, o Centro Hospitalar do Porto recebe um ACES, que era uma área completamente nova, e põe-se a questão de melhorar esta articulação. Nós temos tido, ao longo destes anos, uma boa articulação com o Centro Hospitalar, mas foi, sem dúvida, com a da cardiologia que nós primeiro começámos. E por isso ia pedir aqui à doutora Filomena que nos atualizasse a experiência do que é o Centro Hospitalar do Porto, um serviço do Centro Hospitalar do Porto, articular-se com o ACES e com 13 USFs e o tipo de trabalho que temos sido feito. Tá. Obrigado. Acima de tudo, quero agradecer ao Dr. Carlos Nunes e ao Dr. Fernando Almeida pelo convite. É com muito orgulho que eu estou a participar nesta mesa redonda e porque também acredito que é comunicando que nós conseguimos... Assim mais baixo? Ok. Cada vez mais conhecer-nos uns aos outros e trabalhar em conjunto para maior benefício do doente. Vamos falar, portanto, a articulação para mim entre uma unidade de saúde familiar e o centro hospitalar baseia-se em alguns pilares. E para mim os 3 primeiros, tem que haver confiança, tem que haver comunicação. E para estas 2, a terceira é fundamental. Tem que realmente nós todos mudarmos os nossos conceitos, as nossas mentalidades, termos um espírito aberto. Depois destas 3 estarem bem estabelecidas e instituídas, então podemos começar a fazer um trabalho em conjunto, pensar em fazer ações de formação em conjunto, construir projetos. E começando por confiança e comunicação, o que é que estas 2 entidades habitualmente, o que é que acontece? Cada um trabalha no seu campo, bem, e está super ocupado a trabalhar no seu centro, que a comunicação não se realiza e, acima de tudo, quem o comunica é os doentes. Ora, não é assim que se ganha confiança, não é assim que a gente acredita nas pessoas. E depois, a informação que vem com os doentes não é tão segura, pode dar asa a mal interpretações, porque é ele que traz, é ele que leva. Não faz sentido. Não é assim que nós devemos trabalhar. E assim não vamos a nada. Nós, na realidade, temos os 2 centros, mas temos que construir formas de nos encontrar. E agora, com os meios audiovisuais, com a internet, não é a desculpa do telefone, que realmente é verdade, a gente quando liga, tanto de um lado como do outro, está sempre ocupado, mas temos os e-mails, e aos e-mails toda a gente responde. E temos a possibilidade das deslocações, agora também temos meios de transporte, podemos rapidamente ir a um sítio ou outro. E se mudarmos, se a gente realmente quiser, nós mudamos. E assim conseguimos juntar-nos, porque o doente não é nem de um lado nem do outro. O doente tem doença, da qual precisamos de os 2 centros juntarem-se para tratar o doente. Quando conseguimos já mudar, então sim, pensar o que é que podemos fazer para melhorar. Se nós criarmos ações de formação periódicas, tanto ou no centro hospitalar ou nas USFs,
que nós, em 2010, quando nos conhecemos, e em 2011, fizemos as primeiras ações de formação em Gondomar, que eu acho que para mim, foram muito importantes. Porque estar com todos vocês, sentir as dificuldades que têm e também vocês sentirem as nossas dificuldades, porque nós estamos e queremos tentar ajudar e às vezes não sabemos como, nem qual é a melhor. E quando falamos, conseguimos arranjar as soluções. E, portanto, eu acho que é muito importante manter-nos sempre ações de formação periódicas em que os temas sejam temas acordados de ambas as partes e que tenham um benefício para ambas as partes também. Pensar, então, em construir projetos, em construir até trabalhos de investigação, que, acima de tudo, o que é que isso tudo vai dar? Vai dar para crescermos em conjunto, com o doente não a ser ele o veículo, nós somos o centro, tal e qual como o nosso sistema. Nós somos o sol e o doente anda à volta e não interfere com o nosso trabalho. E assim, juntos, nós crescemos e tentamos, crescendo em conjunto, nós melhoramos. Eu não quis falar muito mais porque quero deixar para as outras pessoas e acabo por aqui. Muito obrigado. Outra experiência que vos trazemos aqui é a existência de um serviço de saúde mental a funcionar nas instalações do próprio ACES. E o que é que isso traz de vantagem para os nossos utentes e que trabalho é que foi feito com as unidades tendo um serviço de saúde mental. A doutora Alice Lopes irá aqui falar-nos desta experiência do ponto de vista do hospital relativamente a esta situação. Então, muito bom dia. Eu queria agradecer também ao Dr. Carlos Nunes e ao Dr. Fernando Almeida a oportunidade de estar aqui a falar nesta reunião. É com muito prazer também que estou aqui e acho que é significativo, se calhar, das tais pontes que nós temos conseguido fazer entre o nosso trabalho hospitalar e o trabalho do ACES. A nossa experiência, eu diria só para adiantar um bocadinho, que a gente não ficou na ilha, foi ocupar a ilha. Ou seja, passamos assim um bocadinho, em vez de irmos pela ponte, instalamos-nos mesmo do outro lado e arranjamos lá um andarzinho. Bom, então é assim, isto eu começaria só por dizer e por ressaltar a importância que a saúde mental tem progressivamente como entidade de saúde pública. De acordo com as estimativas da OMS, em 2030 a depressão ocupará o primeiro lugar na carga das doenças para os países mais desenvolvidos. Em 2010 saiu um grande estudo epidemiológico em que, na verdade, feito pelo Caldas de Almeida e colaboradores, também com o patrocínio da OMS, em que se fez a epidemiologia, o trabalho mais importante sobre a epidemiologia da saúde mental em Portugal e que apresentava assim a distribuição das patologias, sendo que, de facto, Portugal ocupava um dos primeiros lugares em termos de maior índice de patologia mental nos países europeus. A OMS, nos seus objetivos e planos, disponibilizou algumas regras como objetivos e dos planos da saúde mental, dos planos de ação de saúde mental, e eu chamaria a atenção só para o ponto 2, em que se dizia que os serviços de saúde mental e serviços sociais devem ser integrados e baseados na comunidade. Depois outras questões, e depois trazer também aqui uma das importantes conclusões também do plano de reestruturação dos serviços de saúde mental, feito pela Direção-Geral de Saúde Mental, um plano que em princípio, deveria estar implementado ou completamente implementado para 2016,
em que um dos objetivos, dois dos objetivos, entre outros, mas eu traria só estes aqui, que são, acho, aqueles que nos interessam, que era, neste pleno de 2007-2016, deveria fazer-se a promoção da descentralização dos serviços de saúde mental, ou seja, deveriam deixar de estar completamente sediados nos hospitais, como é tradicional, para que se fosse permitido fazer uma prestação de cuidados em saúde mental mais próximos do utente, de forma a facilitar a participação da comunidade também e na interação que a comunidade tem no tratamento da pessoa com doença mental, dos utentes, das famílias e, neste segundo ponto, que era o ponto fulcral também, era que esta integração os cuidados de saúde mental deveriam ser integrados no Sistema Geral de Saúde, tanto a nível dos cuidados primários de saúde, dos hospitais, dos cuidados continuados, de modo sempre a facilitar o acesso dos cidadãos aos cuidados e a diminuição também da carga que, como penso que todos saberão, em termos dos doentes com patologia mental, por exemplo, a institucionalização ou a necessidade de institucionalização pode ter nos nossos doentes mais graves. Sendo isto, eu penso que, acho que é claro, também se calhar não era dúvida para ninguém, que as questões da saúde mental são uma questão também, que é uma questão de saúde pública, não é? Não é uma questão hospitalar, é uma questão de saúde pública em geral, é uma questão hospitalar e é uma questão dos cuidados primários de saúde e, portanto, da integração que isto possa ter. Esta representação é a representação da pirâmide de modelo do que deveriam ser os cuidados de saúde mental em geral, em que cada fatia destas representa e terá, digamos, o peso da participação que cada nível de cuidados, a começar pelos autocuidados até aos níveis dos serviços de cuidados continuados de longa duração, tendo na segunda no segundo nível da pirâmide os serviços comunitários de saúde mental local e os serviços de psiquiatria, e logo naquela terceira faixa, portanto, e o tamanho de cada um dos pilares tem a ver com o número de utentes que devem estar enquadrados nessa. Portanto, os serviços de saúde mental nos cuidados primários de saúde têm, digamos, este enorme peso de acordo com este modelo de pirâmide, que também tem a ver depois com custos e tal, mas aqui não era o que me interessaria até mais. Isto foi o que foi definido em 2007 como seria esta nossa pirâmide, que não é nada modular, e em que os serviços de institucionalização dos nossos doentes representariam um maior peso, com todas as faixas abaixo da pirâmide, incluindo os serviços, os cuidados primários de saúde e o número de doentes enquadrados nos cuidados primários de saúde, com esta dimensão, ou seja, portanto, tudo isto é como se estivesse completamente adulterado, o que significa que nós não temos, em termos de nós, cuidadores e prestadores de cuidados de saúde mental, e provavelmente todos nós que temos sido, digamos, muito modulares naquilo que conseguimos fazer. Bom, e aquilo que conseguimos fazer, eu acho que melhora bastante, tendo os pressupostos daqueles slides iniciais, e que são, digamos, os pilares das boas práticas de prestação de cuidados em saúde mental, que, se bem se lembram, passam pela integração de cuidados, pela proximidade de cuidados. Em 2011, tal como o Dr. Carlos Nunes há pouco disse, houve uma conjugação de coisas que permitiu, se calhar, fazer e organizar um serviço de saúde local de saúde mental, que é agora assim que se chama, digamos que é um serviço de psiquiatria, mas que está instalado e próximo e dentro dos cuidados primários de saúde. Surgiu uma espécie de janela de oportunidade. No Santo António não havia serviço de psiquiatria, que se criou por causa deste Plano Nacional de Saúde Mental. O ACES Gondomar ficou sem dispensa de cuidados psiquiátricos, até porque Valongo passou para o São João, que era de onde tinham habitualmente os cuidados primários de saúde mental. E, portanto, naquela altura perguntaram-me a mim, que então tinha a responsabilidade do serviço de psiquiatria, se nós estaríamos dispostos a fazer o atendimento aos doentes psiquiátricos do ACES Gondomar. Nós dissemos que sim, desde que... Bom,
Claro que isto foi a oportunidade, acho eu, de fazer uma coisa que não era, que quem tem muita tradição, quem tem serviços já muito implementados, provavelmente não teria disponibilidade para o fazer, que era sair completamente e fazer um ambulatório que é completamente fora do hospital, sendo nós um serviço hospitalar, e que poderia ser sediado, digamos, em Gondomar. Sendo que tivemos depois, do outro lado, também uma conjugação feliz, que era a possibilidade de nos ser, não digo... do outro lado tivemos a possibilidade de haver disponibilidade, e isso também é importante que se diga, porque se esta disponibilidade não tivesse existido, a gente até podia ter muito boas ideias para fazer prática mais na comunidade da prestação de cuidados. E havendo, do outro lado, possibilidade de nos disponibilizar espaço e também uns outros serviços, porque estas parcerias não são simples, não é? Quer dizer, porque é uma parceria um pouquinho complexa e entre um serviço hospitalar e um ACES, não é? E isto resultou que, isto que aqui vêem, digamos, foi o espaço que foi disponibilizado. Aquele papelinho ali diz, naquela entrada da porta, diz psiquiatria, aquilo algum dia tem que ser algo que está assim um bocadinho mal. Mas temos aqui o exemplo de um gabinete, foram cedidos os nossos recursos não humanos, portanto, recursos técnicos foram prestados pelo hospital. Este carro também é o nosso carro, porque é muito importante a possibilidade da deslocação e da visita domiciliária a muitos dos nossos utentes e a disponibilização de fármacos, etc. E, portanto, ter uma viatura que fosse completamente alocada ao serviço e à unidade de psiquiatria comunitária era absolutamente fundamental, para além de termos que o Dr. Carlos não nos disponibilizou um espaço, mas a mobília, não é? E nós também queríamos ter mobília. Bom, de modo que isto só para dizer que desta parceria entre o ACES e o CHP e dentro destas disponibilidades para fazer alguma coisa que de facto era um pouco original, embora estivesse completamente de acordo com as boas práticas para a disponibilização de cuidados em saúde mental, podia nem ser sempre fácil. Bom, então fizemos uma equipa de serviço local de saúde mental em Gondomar, que tinha, aqui já estão a ver também a parceria, a equipa era constituída e é por 3 enfermeiros, 2 psicólogas, 4 psiquiatras, as assistentes sociais são do ACES, as administrativas também são do ACES. Portanto, há sempre aqui uma parceria que tem funcionado, vamos no 4º ano de funcionamento e tem funcionado. E isto tem sido também acho eu, uma melhoria para a possibilidade de disponibilizar cuidados de maior qualidade aos doentes. O que é que isto nos permitiu? Por que razão é que nós queremos fazer isso? Por todas as razões anteriores e pelas principais questões que estão na base da disponibilização deste tipo de cuidados desta maneira. A acessibilidade, a proximidade e a continuidade de cuidados. Porque nós acreditamos convictamente, e não somos só nós, de acordo com todos os preceitos das boas práticas, que isto sendo uma realidade, é qualquer coisa que pode ter um valor imenso para a qualidade de cuidados. Isto é a equipa, e eu ponho aqui, porque há sempre para cada grupo de 3 USFs um psiquiatra, uma psicóloga e enfermeiros que se conhecem. E porquê que eu ponho aqui as caras das pessoas? Que estão divididas, cada uma tem um grupo de 3, cada equipa destas, enfermeiro, psicólogo e psiquiatra, tem a seu cargo a comunicação e a intercomunicação e os doentes, ou seja, são responsáveis pelos doentes correspondentes a 3 unidades de saúde familiar. O que é que nós conseguimos? O facto das pessoas estarem aqui, assim, uma das coisas que nós conseguimos, e há bocado a Filomena disse isso muito bem e apresentou muito bem, é que quando nós estamos na proximidade
não só dos utentes, mas também das pessoas que connosco prestam cuidados, nós conhecemos as pessoas. De cada vez que a gente conhece alguém que está do outro lado, que nos manda respostas pelo alerte, que nós podemos conversar com eles, que podemos explicar-nos, que podemos melhorar até explicações que não fomos capazes de dizer no alerte, é evidente que, eu diria como psiquiatra, peço desculpa de utilizar este modo de dizer, nós vamos diminuir muito a paranoia que existe entre centros que estão cada um na sua ilha, que não se conhecem e que se mal interpretam uns aos outros. Os cuidados de proximidade do ponto de vista do utente, claro que melhoram a acessibilidade, potencializam a articulação com outros serviços da comunidade que também os servem, e nós disso muitas vezes aproveitamos também, por exemplo, o conhecimento que existe da parte da própria direção do ACES, que muitas vezes nos tem facilitado e aberto meios de nos aproximarmos das instituições comunitárias, da Junta de Freguesia, da Câmara, de outras instituições e IPSS. A articulação com os ESFs, por exemplo, do ponto de vista da enfermagem para a disponibilização de medicação para os doentes crónicos, as consultas domiciliárias. Do ponto de vista dos técnicos entre si, eu pus aqui assinalei coisas que me parecem fundamentais, que é a facilitação e a amplificação da comunicação. O pilar comunicação é uma coisa absolutamente fundamental. A disponibilização de um mail da psiquiatria, que também, penso, terá melhorado bastante a comunicação. O conhecimento e reconhecimento de quem está do outro lado, de sabermos com quem estamos a falar. A facilitação e a consensualização de regras de referenciação, e temos feito, entre outras coisas, consultadorias regulares que servem para a troca de informação clínica, discussão de problemas comuns. A formação é também uma área muito importante, quer para os profissionais, quer para... Temos tido experiências muito interessantes a partir dos internos de Medicina Geral e Familiar que fazem a valência da saúde mental nos nossos serviços. Temos projetos conjuntos para a melhoria dos cuidados médicos à pessoa com doença mental, porque há muitos estudos agora, e mais recentes, em que se chama a atenção de que os nossos utentes são, muitas vezes, e principalmente os nossos doentes crónicos, são pessoas que têm maus cuidados de saúde, porque não os procuram, porque é difícil. Houve este projeto que está... Mentalizar é o nome de um projeto que foi proposto por 2 internos de Medicina Geral e Familiar, que eu espero que vá para a frente mesmo, que é uma questão muito interessante e que visa exatamente a procura de procedimentos que possam melhorar a saúde física dos utentes de saúde, dos nossos utentes em saúde mental, principalmente os nossos utentes crónicos. E depois, eu espero que também esta aproximação minimize as insuficiências de resposta com priorização de respostas. Isto é, nós não temos recursos que cheguem para dar resposta, muitas vezes, a tudo que nos pedem. Então é preciso que a gente converse bastante sobre aquilo que é fundamental e prioritário atender, porque senão nós vamos nos afogar de pedidos e não vamos conseguir dar resposta, com enorme frustração para ambos os lados. Bom, nós temos que melhorar muitas coisas, temos que implementar áreas em falta, reabilitação, áreas de reabilitação que não temos, hospital-dia, e o nosso grande desejo seria encontrar, conjuntamente também com a ACES, um lugar na comunidade onde a gente pudesse, já há muitos anos, já há 2 anos que falamos disto, e porque temos também que sensibilizar o nosso próprio Conselho de Administração, que depois, vamos lá ser justos, também o facto de nós estarmos ali também não lhes damos maçadas nenhumas, não é? Quer dizer, ficamos assim um bocadinho... o espaço toda a gente sabe que é uma coisa absolutamente muito cara e muito requisitada e, portanto, nós também não lhes ocupamos espaço, mas é preciso também, do nosso ponto de vista, sensibilizar a nossa própria administração para estas necessidades, mas, mais uma vez, talvez de acordo... E se nos pudermos também, mais uma vez, fazer uma parceria com a ACES, se calhar isto pode ser resolvido. Temos que ser mais eficazes nas nossas metodologias de consultadoria, de formação, etc. Temos que promover projetos conjuntos e temos sempre que melhorar sistemas de comunicação. E, tal como a Filomena
disse há pouco, eu acho que é preciso mudar mentalidades e que ninguém faz isto por decreto. Quer dizer, podermos mudar e, porventura, perceber o que é que isto traz de vantagem para nós todos e para os nossos estudantes. Traz para os nossos estudantes seguramente, mas também traz para nós, quer dizer, a proximidade e a possibilidade de comunicação e de informação e de formação e de conhecimento, acho que é qualquer coisa que é útil para nós todos e que finalmente irá seguramente redundar em benefício do doente. E, portanto, promover cultura de boas práticas em cuidados de saúde mental acho que também é uma coisa absolutamente fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Alice Lopes. Nós estamos realmente, já ultrapassámos todo o tempo que tínhamos. Eu iria só pedir à Liliana que dava 5 minutos para ela falar um pouco desta experiência que é a razão também porque a convidámos para estar aqui. O ACES de Gondomar tem 60 internos na medicina geral e familiar. Os médicos de família são cerca de 90 e poucos, portanto temos um número muito grande e procuramos, como vocês já viram até quando a Alexandra falou sobre a CQS, nós procuramos integrar os internos em todas as atividades, mesmo que até elas não fizessem formalmente parte, como é, por exemplo, a CQS, onde temos internos a trabalhar com o Conselho Clínico, nestes grupos de investigação ou de formação, colocamos sempre internos. E é um pouco trazer-vos aqui como é que é possível também, pouco a pouco, integrar aqueles que vão ser os futuros médicos de família já numa dinâmica de rede e de partilha. Alexandra. Desculpa, Liliana. Pronto, então eu apresento-me outra vez. O meu nome é Liliana Teixeira, sou interna de 4º ano da OSF Nascente, integrada no ACES de Gondomar. Aproveito para agradecer o convite ao OSF-AN para estar aqui presente e aproveitava também para cumprimentar aqui a mesa. Então, eu estou aqui para representar a Comissão de Internos de Gondomar e, mais do que tudo, se me deixarem, representar todos os internos de Gondomar. E porquê que surgiu, então, a Comissão de Internos? Apesar da inexistência de qualquer decreto de lei para tal, em abril de 2011 foi lançado o desafio pelo Conselho Clínico e de Saúde do ACES de Gondomar para a criação de uma Comissão de Internos de Gondomar e com que objetivo para contribuir para a destruição da barreira entre os internos e todos os elementos do ACES de Gondomar. O nome em si, Comissão, pretendia apenas dar corpo a um grupo que iria procurar aproveitar a sua proximidade geográfica sob a alçada do ACES de Gondomar para servir de interlocutor entre os internos e o ACES. Como todos sabemos, os internos são sempre uma grande fatia dos médicos integrantes em todos os ACES e tinha como objetivo principal partilhar todas as informações e integrar os elementos no ACES, os internos no ACES, através da caracterização de todos os internos, dos formadores, dos seus contactos e, posteriormente, para a divulgação do ACES de Gondomar, através da realização de atividades de promoção para a saúde orientadas para a população e através da dinamização de cursos, sessões, congressos em paralelo, sempre em diferentes unidades de saúde. Assim, foi elegida pela primeira vez a primeira comissão em maio de 2011 e à medida que os colegas iriam terminar a especialidade, novos membros eram integrados nas comissões e novamente outras comissões reeleitas. Uma das propostas colocadas na mesa na fase inicial era integrar os internos em vários grupos de trabalho, como já foi referido, tanto na comunicação interna através da revitalização da intranet, elaboração e divulgação de uma newsletter periódica e a criação de uma biblioteca virtual com material atualizado e revisto, sempre em parceria com os vários internos, diretor executivo e diretor clínico. Através da comunicação externa, através da organização de atividades periódicas para os utentes do ACES de Gondomar, criação de parcerias com órgãos externos para a organização de atividades e, como também já foi dito, integração de grupos de trabalho no núcleo de formação para criar novos projetos formativos e para sondar até as necessidades formativas de todos os elementos. E então, ao longo do tempo, o que é que nós fizemos? Colaboramos na promoção e realização de atividades científicas, participamos em reuniões mensais dos coordenadores e conselhos técnicos com posterior partilha de informação relevante para os internos,
Participamos em atividades com parceria com a Câmara Municipal de Gondomar, por exemplo, o CARA, que é o Centro de Apoio e de Reabilitação de Alcoolismo, em que todos os internos são convidados a participar nesta organização social, com uma parceria entre os assistentes sociais e os psicólogos, e também somos muito dinâmicos na recepção de internos, com a entrega do guia de acolhimento, também construído por nós, para agilizar a integração dos novos elementos no ACES. Trago-vos também algumas atividades realizadas ao longo do tempo, por exemplo, o rastreio do cancro de pele, realizado em outubro de 2012, com uma parceria entre o Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do Porto, a Câmara Municipal de Gondomar e o ACES de Gondomar, em que cerca de 400 pessoas foram rastreadas e as que foram diagnosticadas com neoplasias cutâneas foram automaticamente orientadas para os cuidados de saúde secundários. Também o rastreio de patologia venosa, em que foi realizado através da parceria entre o Centro Hospitalar do Porto SICA, do Serviço de Cirurgia Vascular, novamente com a Câmara Municipal de Gondomar e o ACES de Gondomar, em que, mais uma vez, centenas de pessoas foram rastreadas e as que, com presença de patologia venosa, foram automaticamente orientadas para o hospital. Participamos também na organização do segundo curso de Pediatria para a Medicina Geral Familiar, que foi uma parceria entre o ACES Porto Ocidental, a Câmara Municipal de Gondomar e o ACES de Gondomar, em que, novamente, todos os internos foram convidados a participar. Também todos os internos participam na organização de sessões clínicas mensais, que são realizadas juntamente com a ACES de Gondomar com vários serviços, cardiologia, neurologia, psiquiatria, nefrologia, sempre com apresentação de casos clínicos. E, claro, por último, mas nunca menos importante, sempre a organização de convívios, não é, para prevenir o burnout, através de jantares de internos, porque, como sabemos, médicos que só sabem de medicina, nem de medicina sabem, não é? Então, assim, enquanto interno, quais as mais-valias de integrar o ACES de Gondomar? Penso que muitas. Há sempre a possibilidade de participar em equipa, em projetos orientados para a saúde, integrar atividades de promoção para a saúde orientadas para a população, contribuir na construção de protocolos de atuação, participar em atividades científicas realizadas pelo ACES de Gondomar e contribuir com os processos formativos, com a organização de cursos, debates, jornadas, etc. No futuro, novos projetos serão desenvolvidos pela Comissão, de forma a ir sempre de encontro às necessidades formativas dos internos de Gondomar, e temos também como objetivo muito presente a construção de um repositório em que todos os trabalhos realizados pelas várias unidades vão ser partilhados. E também no futuro a Comissão vai tentar sempre trabalhar para que vai de encontro até com o título do meu trabalho, é continuar a simples arte de partilhar, porque, como todos sabemos, juntos somos mais fortes. Obrigada pela atenção. Obrigado, Liliana. Para pena nossa, a organização não nos permite prolongar mais, até porque já estamos com quase meia hora de atraso relativamente à sessão que devia começar ao meio-dia e vamos ter mesmo que prescindir de algum debate. Agradeço a vossa presença, a participação de todos os que estiveram aqui na mesa connosco. Haverá outras oportunidades para continuarmos a discutir e ouvir também da vossa parte as achegas para esta experiência. Muito obrigado a todos.